Olá, meus irmãos, aqui quem fala é o apóstolo Ricardo Costa, mais uma vez trazendo um vídeo para vocês. E hoje eu quero falar um pouco sobre qual o propósito de Deus em uma doença. A gente aprende que Deus ele tem um propósito nas doenças que as pessoas têm. E a pergunta fica: qual o propósito que Deus em tua doença? Acompanhe mais esse vídeo. Muitas das vezes a gente aprende na igreja, nos grupos de oração, que Deus ele tem um propósito em uma doença. Todas as vezes a gente entra na presença do Senhor e começa a orar e pedindo: Senhor, me cura, me cura, me cura. E aí sempre vem algumas pessoas, alguns crentes, alguns filhos de Deus, que eles trazem uma palavra e dizendo: olha, Deus tem um propósito nessa doença. Algumas pessoas dizem que foi Deus que te colocou essa doença, para que você se achegue a Ele. Alguns evangélicos ainda dizem: olha, quando o Senhor ele te chama para a presença dEle, se você não vem pelo amor, você vem pela dor. E aí muitas das vezes eles colocam um monte de ensinamentos, né, para que a gente acabe nos acomodando, né, nos conformando com essa doença, com essa enfermidade que a gente carrega. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus ele não tem nenhum propósito em uma doença que não seja curar. Vamos entender um pouco como isso funciona. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo ele foi enviado para este mundo e o tempo que ele esteve aqui foi para curar e libertar todos os oprimidos do diabo. E a palavra de Deus diz que ele morreu naquela cruz e ele levou sobre si, sobre o seu corpo, todas as nossas enfermidades e as nossas transgressões. Imagina se Deus ele toma essa atitude, essa decisão de mandar o seu único filho para esse mundo, para que ele morresse por mim e por você. Por qual motivo, então, ele haveria de ter um propósito em uma doença, se ele mesmo mandou Jesus para nos curar? E você já parou para se perguntar como Deus fica, às vezes, ouvindo os seus filhos falando isso? A palavra de Deus diz que nós somos ruins, nós somos maus. Ela afirma que o homem é mau e é ruim. E ela diz: os homens que são maus, são ruins, ainda assim eles querem o melhor para os seus filhos, quanto mais Deus que é bom. Por que Deus haveria de querer o mal para uma pessoa? Porque uma pessoa ela adoeceu porque ela desobedeceu a Deus. Então, por conta disso, Deus pesou a mão sobre ela e colocou uma enfermidade, uma doença. Eu quero te perguntar uma coisa. Você tem filhos? Por um acaso, se o teu filho te desobedece, você vai olhar para ele e dizer: a partir de hoje eu vou te colocar 1 mês de pneumonia. Por causa da sua desobediência, eu vou quebrar as tuas pernas, você vai ficar sem andar. Eu vou tirar os movimentos. Eu vou te colocar um câncer. Nós não fazemos isso, nós que somos maus, nós não fazemos isso. Quanto mais Deus que é bom. E além de Deus não fazer isso, Ele ainda está tomando culpa por algo que Ele não fez. Imagina a situação, você que é pai, você que é mãe, o seu filho vai para a escola. E um dia ele brincando com as crianças lá, ele tropeça e se machuca. E ele chega na sala de aula com um hematoma na perna. Quando chega lá, a professora olha, chama o conselho tutelar e depois chama a polícia. E a polícia vai até você e vai te levar preso. E eles alegam que quem fez aquele machucado naquela criança foi você. Como você se sentiria? A palavra de Deus diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E se somos feitos à imagem e semelhança de Deus, Deus ele também tem sentimentos. Como você acha que ele ficaria recebendo essa culpa de algo que ele não cometeu? Jesus ele veio aqui para nos livrar das garras do diabo. Ele é o nosso Redentor. E às vezes a gente fala de redenção e pouca gente sabe o que significa isso. O Senhor Jesus ele veio para nos comprar, ele nos resgatar da mão do diabo e nos levar de volta a Deus como filhos e herdeiros. A palavra de Deus ela fala sobre a crucificação de Jesus, mas eu especificamente gosto mais do livro de Lucas, porque Lucas era médico, então ele conta em detalhes nos escritos dele
algo que aconteceu com Jesus que os outros evangelhos não falam. E tem um trecho em Lucas que fala que Jesus, antes dele ser preso, antes dele ser maltratado, o suor dele se fez como grandes gotas de sangue. E a gente às vezes não sabe por que isso aconteceu. A palavra de Deus diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores, as nossas transgressões, as nossas enfermidades. E nesse momento que Jesus suou sangue, isso é o retrato que mostra exatamente o período que as enfermidades estavam indo para o corpo dele. Eu por muito tempo olhava esse texto e perguntava por que a palavra de Deus diz que o suor de Jesus se fez como sangue. A gente precisa conhecer e entender que tudo que está escrito na Bíblia, seja um ponto, seja uma vírgula, tudo tem um significado. Ela não está ali por acaso. E eu quero te contar uma história de um homem, para que você entenda um pouco. Existiu um homem que ele teve um câncer no intestino. E esse câncer no intestino dele foi crescendo e ele precisava fazer uma cirurgia para retirar, porque ele estava quase indo a óbito. Só que esse homem ele tinha uma reação no corpo dele, a qual ele não reagia a nenhum tipo de anestesia. Qualquer anestesia que aplicassem nele, o corpo não reagia e ele continuava sentindo dores. Ele precisava retirar esse câncer e não encontrou ninguém aqui no Brasil que pudessem fazer. Então ele procurou médicos fora do Brasil e encontrou um médico, se não me engano, nos Estados Unidos. E lá ele foi fazer a cirurgia. Lá encontrou esse médico e lá é diferente do Brasil. Aqui as coisas são feitas por procedimento, as cirurgias são feitas por procedimento. Então, se é uma cirurgia, independente do tempo que ela dura, ele vai receber por aquela cirurgia. Nos Estados Unidos, a cirurgia ela é feita por tempo. Então, eles começam a fazer a cirurgia, aperta lá um cronômetro, deixa o relógio contabilizando o tempo. Quando ele termina, ele dá o stop e para. E aí ele vai ganhar pelo tempo. Com isso, acontece que, às vezes, acontece que o médico, ele acaba recebendo, quanto mais tempo demora a cirurgia, mais ele vai ganhar por aquilo. Aquele homem, ele foi fazer aquela cirurgia e ele ia passar pelaquela cirurgia sem nenhuma anestesia. Então levaram ele para a maca de cirurgia, amarraram-lhe a cabeça, os troncos, os membros na mesa cirúrgica e agora eles vieram fazer a cirurgia e cortaram todas as camadas daquele homem, do abdômen dele, sem nenhuma cirurgia, sem nenhuma anestesia. Você consegue entender isso? Imagina, se não me engano, eu não sou especialista nisso, nem tenho conhecimento, mas se não me falha a memória, são 7 camadas que eles precisam cortar: tecido, músculo, gordura, até chegar no intestino. Chegando no intestino, agora eles metem a mão e eles vão começar a mexer lá dentro até encontrar o câncer. Depois que encontram, eles cortam, separam o câncer, depois queimam com o laser. E eles fazem todo esse procedimento, depois eles vão costurar. Entenda que cada isso que ele está fazendo, aquele homem está sentindo todas aquelas dores. Aquele homem conta que quando ele terminou a cirurgia, ele olha para o lado e ele vê que tinham se passado 7 horas e 40 minutos. E ele diz que ele era branquinho e ele ficou moreno, porque ele teve o efeito chamado hematidrose, ou o efeito suar sangue, que é uma hemorragia que dá quando a pessoa ela é submetida a um nível de estresse exagerado ou dor muito forte. Aquele homem passou por isso e ele suou sangue. Só que Jesus, por que Jesus suou sangue? Antes mesmo dele ser preso, antes mesmo dele passar toda aquela tortura. Naquele momento que Jesus suou sangue, todas as enfermidades já estavam indo para o corpo dele. Todas, sem exceção. Ele não estava levando no corpo dele somente uma dor de cabeça. Ele não estava levando no corpo dele somente uma dor na coluna, uma dor no pé. Não, ele estava levando todas as enfermidades. A palavra de Deus diz, quando Jesus fala assim para um certo momento, que chegou um leproso diante de Jesus e diz assim: Jesus, se queres me curar, tu podes. Jesus olha para aquele homem, estende a mão, toca nele e diz: eu quero ser limpo. Esse trecho já expressa a vontade de Deus para a nossa vida.
Porque Jesus, ele é a vontade expressa de Deus aqui na terra. Então, se Jesus ele veio, curou todos os doentes, todos os oprimidos e libertou todos os oprimidos do diabo. Jesus fez isso e Jesus é a vontade expressa de Deus. Então a vontade de Deus é que todos os homens estejam curados e libertos. Então tire essa ideia da sua cabeça que as pessoas ensinaram e tendem a ensinar e levar isso por todos os lados, que Deus ele tem um propósito. Deus ele colocou uma doença para reunir a família. Deus, você não vem pelo amor, você vem pela dor. Por isso Deus vai colocar uma doença para tratar contigo e trazer de volta. Não existe propósito em doença a não ser curar. O único propósito que Deus tem em uma enfermidade é curar. Deus abençoe, vá acompanhando o nosso canal, vá acompanhando os nossos vídeos, estaremos colocando esses vídeos periodicamente. Se inscreva em nosso canal, dá um like, isso vai ajudar muito a gente. E mais uma coisa, você é uma pessoa que quer muito ser usada por Deus, você é uma pessoa que quer muito orar por pessoas doentes e vê-las sendo curadas. Acompanhe o próximo vídeo. Eu estarei ensinando 10 passos, 10 chaves para que você ore por pessoas, para que você ore por enfermos e veja Deus curando essas pessoas através da tua vida. Nos acompanhe, assine o nosso canal, inscreva-se no nosso canal, ou melhor, e dê um like para nos ajudar. Até a próxima. Deus abençoe.